Boa tarde, meus amigos do Snowball, outros amigos aí que também não estão no grupo, mas que acompanham, que investem e acompanham os assuntos dos investimentos. Ontem, o Warren Buffett, como já era previsto, liberou, né, divulgou a carta anual aos acionistas, né? Na verdade, foi divulgado o relatório anual da BRK, da Berkshire Hathaway, que é a holding, né, da qual ele é o CEO, e sempre com o relatório anual vem a esperada carta anual que ele escreve aos acionistas. E o Buffett é uma referência, né, uma inspiração para qualquer investidor e para o nosso grupo Snowball, né, inclusive, né, ele é a imagem lá do perfil do nosso grupo. E o título Snowball faz referência à biografia. Certamente existem várias biografias sobre Warren Buffett, mas aquela que foi autorizada, né, realmente por ele, né, que se chama Snowball também. Essa biografia dele foi escrita pela Alice Schroeder. Alice Schroeder. Então, tem a edição em português, A Bola de Neve, né? E o original é Snowball. Então, que é também o título, né, o nome do grupo. Né? Então, é claro que a gente não pode deixar de acompanhar, né, todas as manifestações, pronunciamentos do Warren Buffett, e por isso a gente vai repassar aqui essa carta anual dele, né? Que é divulgada sempre no último final de semana de fevereiro de cada ano. Né? Então, sempre, né, sempre no último final de semana de fevereiro, ele sempre divulga. Então, há como ele né, ele é conhecido por manter os mesmos hábitos, né, por ter sempre mantido os mesmos hábitos, não é um cara de grandes mudanças, e essa característica fez dele o grande investidor, né, que ele se tornou, e esse é mais um hábito, é uma prática da BRK que não muda nunca. Então, sempre no último final de semana de fevereiro, ele divulga esse relatório, e sempre é um sábado, né? Exatamente para que não haja nenhuma, já disse ele em algumas reuniões anuais da Berkshire, que é para que não haja nenhuma reação imediata no mercado em razão dos resultados divulgados e da carta que ele divulga. Né? Então ele sempre divulga no sábado, o mercado está fechado, domingo também não tem pregão, e aí na segunda-feira é que se vai ter alguma reação, mas normalmente para a BRK os resultados, não há normalmente nenhuma movimentação brusca nas ações, nos preços, né, nas cotações das ações da BRK, porque grande parte dos investidores tem o mesmo perfil do Warren Buffett. São investidores de longa data, são investidores sem prazo, são investidores que estão ali com o Buffett e não vão deixar, não vão vender, não vendem suas ações. Os familiares depois prosseguem com as ações, né, mantêm as ações na carteira. Então a Berkshire ela realmente não tem grandes emoções, não tem grandes oscilações. Né? E exatamente em razão desse perfil do Warren Buffett, dos investidores, enfim, né, dessa tese de investimento muito bem sucedida, que é a fundamentalista, né, é que a Berkshire ela tem tido uma performance que é impressionante, né, e que realmente superou em muito a,
o desempenho do S&P 500, né, do SP 500. Então, sempre no início do relatório, eles colocam essa comparação entre a performance das ações da Berkshire com a performance do SP 500, né, do ETF, e desse índice, né, do índice SP 500, que reúne as 500 maiores empresas americanas, né. Claro que essa composição do SP500 vai mudando ao longo do tempo. Algumas vão saindo, outras vão entrando, mas sempre ele está representado pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, eles colocaram aqui o comparativo desde 1965, que foi o ano em que a BRK começou, né? E o que é interessante ver é aqui, a gente olha sempre o desempenho do último ano, né? Então, 2022, a BRK teve um desempenho muito baixo, de 4%, né? Em termos de... Aqui é o valor, né? É o valor da ação, né? Aqui a gente não está falando se bem que a Berkshire não paga dividendos, então não tem retorno considerando dividendos, né? Nem recompra. Aqui é só realmente a oscilação da ação, preço da cotação, né? A cotação, né? Então, quando a gente vê aqui, o desempenho da Berkshire foi 4% no ano, ao passo que o SP 500 deu um retorno negativo de 18,1%. Então, no ano passado, a BRK bateu o SP 500, né? Por ano, né, se você considerar os ganhos compostos anuais desde 1965, a Berkshire entregou até hoje 19,8% ao ano. É uma marca realmente impressionante. Desde 1965 até 2022, 19,8% ao ano, enquanto o SP500 entregou 9,9%. E mais impressionante ainda, o ganho total, né, o retorno total desde 1964 até 2022, a BRK entregou um retorno total de 3.787.464%, ao passo que o SP500 entregou 24.708%. Né? Então, enfim, a Berkshire, né, as ações da BRK multiplicaram por 37.874 vezes, né, 37.874 vezes, enquanto que a SP500 multiplicou por 247 vezes. Né? Então, assim, tem que tirar o chapéu para o velhinho. Né? Muita gente diz, há quem diga que ele está ultrapassado, tal, por conta das escolhas dele, né? Por conta da resistência dele também em investir em empresas de tecnologia, né? Mas a gente tem que tirar o chapéu para ele, para o Charlie Munger, porque, né, os resultados da BRK falam por si. Né? Então, passando feita essa observação aqui do comparativo, né, que, enfim, é inquestionável, né, mostra aí de modo inquestionável a qualidade da BRK, a gente passa então para a carta anual, né, do Warren Buffett, ressaltando que eu prefiro, claro, hoje a gente poderia muito bem pegar esse texto aqui, jogar no Google, no tradutor do Google, né, e ver tudo em português, mas eu prefiro sempre compartilhar o texto original para que a gente não corra o risco de distorcer nenhuma palavra, né, do Warren Buffett. Né? Então, eu já adianto aqui que não tem grandes novidades nessa carta, porque, assim, em se tratando de Warren Buffett e o Charlie Munger tem 99 anos, né? O Warren Buffett tem 92. Né? O Warren Buffett mora na mesma casa que ele comprou em Omaha
desde a década de 50, né? Da mesma forma, o Charlie Munger construiu a casa dele lá na Califórnia, né? E mora nessa casa, não sei ah, quantos anos faz, talvez a mesma época, década de 60, não sei agora exatamente, mas também. Então, são pessoas que têm hábitos, né, bem definidos, não são, em que pese sejam bilionários, não têm casas, né, diversas casas em vários locais, enfim, são caras que têm um modo de vida muito simples, é um estilo de vida deles, uma opção deles, e isso se reflete também nas cartas, né, que não tem muita novidade. A gente vê porque sempre tem uma lição, sempre tem um aprendizado, né, sempre tem um ensinamento que ele pode compartilhar. E isso tudo é reforçado e enriquecido na reunião anual que vai acontecer esse ano no dia 5 e 6 de maio. Né? Então, mas assim, não tem grande novidade. Né? A gente aqui, a não ser quando ele traz a notícia de que em algum ano comprou alguma companhia, alguma empresa, aí sim tem alguma coisa nova. Né? Nesse caso aqui não houve, né, nenhuma novidade no ano 2022. Mesmo assim, é sempre um evento essa comunicação dele, esse diálogo que ele tem com os investidores, né? E não pode, essas cartas dele não podem ser deixadas não podemos deixar de ler, né? A gente precisa acompanhar. Então ele começa aqui explicando, né? Ele está falando como se estivesse falando para a pessoa que está conhecendo aqui a BRK, porque a gente já sabe, né, muito bem que ele, o Charlie Munger, né, eles, eles administram, né, principalmente o Warren Buffett, que é o CEO, né, eles administram, né, as economias de um grande número de indivíduos. Não que isso não é um fundo, né? Eles são o Warren Buffett CEO e o Charlie Munger vice chairman da BRK, que é uma companhia que tem suas ações negociadas, né, no mercado, né, na bolsa de Nova York. Então, não é um fundo, mas por que ele faz essa alusão? Porque normalmente as pessoas compram as ações como se estivessem entregando o dinheiro, e estão de fato entregando o dinheiro ao Warren Buffett para gerir aquele dinheiro, como se fosse um fundo. Né? Então, eles estão gerindo, através da gestão da BRK, né? Eles estão também gerindo aquele dinheiro utilizado por diversos indivíduos, né? Milhares de indivíduos de todo o mundo, né? Na compra das ações da BRK. Né? E aí ele agradece já de antemão, né, a confiança, né, e essa relação, né, que se estende, né, por toda a vida adulta dessas pessoas. Né? Eu vou focar aqui nas partes que eu destaquei, né, que é para a gente também ser mais objetivos. Né? Então ele diz aqui, né, há uma crença, né, comum de que as pessoas, né, elas quando jovens, elas elas economizam, né, esperando manter, né, seus padrões de vida depois da aposentadoria. É como se a pessoa passa a vida, né, jovem, né, de trabalho ativo economizando para gastar tudo lá na aposentadoria. Né? E deixar então, né, o que sobrar deixa para suas famílias, para amigos, ou então fazem filantropia. A experiência da BRK, dos investidores da BRK, é diferente. Né? Nós acreditamos, né, que os acionistas individuais eles são da linha de que uma vez poupadores, né, sempre poupadores. Né? Não são pessoas que
deixam de poupar e deixam de investir quando chega a época da aposentadoria, né? São pessoas que estão sempre poupando e investindo, e naturalmente também usufruindo, né, dos frutos de todo esse processo. Eles não deixam, claro, de usufruir, usufruem, mas continuam com a mesma filosofia. É por isso que ele, no auge dos seus 92 anos, e o Charlie Munger, no auge dos seus 99 anos, continuam, né, investindo e falam como se não tivesse fim, né, como se eles não tivessem a idade que têm. Né. Eles continuam poupando e continuam investindo, poupando e investindo. E, claro, usufruindo. Né. Claro que eles usufruem, não usufruem como, né, outros bilionários mais excêntricos e tal, mas o padrão de vida que eles têm, certamente o ser humano comum não tem. Né? Coisas que eles fazem que os outros não conseguem fazer. Ah, poderia fazer muito mais? Poderia, mas é uma opção deles. Né? O importante é que eles tenham a opção. Então, o que ele ressalta aqui é a qualidade, né? A característica dos investidores da BRK. Né? São todos bem-sucedidos porque eles comungam da mesma filosofia. Né? Eles começaram assim, né? Chegaram onde chegaram por terem sido sempre a vida toda poupadores e investidores, usufruem disso, claro, mas não deixam de ser isso porque chegou a época da aposentadoria, agora vamos gastar tudo. Né? É por isso que o pessoal estranha muitas vezes quando, né, ouvem falar que o Luiz Bassi, né, hoje com 83 anos, segundo a filha dele, agora que eles compraram um carro com um motorista, um carro mais seguro para poder se deslocar em São Paulo, porque até então, até 5 anos atrás, né, quando ele ainda não era, né, tão conhecido assim como é hoje, muito por conta do trabalho da filha, ele andava de metrô. Né? Mas tem toda a lógica do mundo para ele andar de metrô. Não é porque o cara é bilionário no Brasil que necessariamente vai ter um carro. Tá? Andar de metrô, atravessar São Paulo até o centro da cidade de onde ele morava, era muito mais prático andar de metrô. É claro que ele ainda fazia uma piada, né? Ele dizia, e ainda mais eu não pago o metrô porque eu sou idoso. Né? Claro que não era esse não era a grande razão pela qual ele usava um transporte público, porque a pessoa não precisa ser diferente, né? Porque tem necessariamente, né, bilhões investidos em ativos. Então, também, assim também são os investidores da BRK. Né? Então, embora essas pessoas vivam bem, né, eles eventualmente eles destinam a maior parte dos seus fundos, dos seus recursos para organizações filantrópicas. Né? Entendeu? E essas organizações filantrópicas, por seu turno, né, redistribuem esses fundos, né, para gastos, né, com despesas tendentes a melhorar as vidas de um grande número de pessoas, né, que não tem nenhuma relação, né, originariamente com o benfeitor, ou seja, quem está fazendo a filantropia. Né? Então ele vê isso como muito positivo. E é de fato, quer dizer, essas pessoas são muito bem-sucedidas, conseguiram, se tornaram muito bem-sucedidas nos investimentos. Né? Normalmente os familiares são tão bem-sucedidos quanto porque seguiram a mesma linha. Por exemplo, os filhos do Warren Buffett não precisam do dinheiro do Buffett. Né? Não precisam. E nem o Buffett vai deixar para eles, porque são milionários. Né? Também. Então, sabe, quer dizer, por quê? Porque comungam da mesma filosofia. Né? Comungam da mesma forma de investir. Então, não só o Buffett, como todos aqueles. As irmãs dele, né, também investem com ele. Os filhos, né, também seguem a mesma linha de investimento. Todos os empregados, né, as pessoas que trabalham na BRK, todos ficaram milionários investindo. Né, e comprando as ações com o seu próprio dinheiro, como o Buffett faz questão de dizer. Quer dizer,
o que levou essas pessoas ao sucesso, né, foi essa filosofia comum, né, de poupar e investir e, claro, retirar, né, colher os frutos de todo esse processo. Mas o que ele destaca aqui é que essas pessoas, por serem tão bem-sucedidas, e também os seus familiares são tão bem-sucedidos, que esse dinheiro pode depois, aliás, já antes mesmo que essas pessoas partam, já começam a ser destinados para a filantropia, né, para organizações filantrópicas. Inclusive, o Warren Buffett já disse, né, que todos os recursos dele, quando ele partir, serão divididos em 3 organizações filantrópicas, né? Uma delas gerida pelo Bill Gates, pela ex-esposa Bill Gates, né, a Melinda Gates, outra por acho que uma filha ou um filho dele, tem uma organização também filantrópica, e mais uma terceira. Então tudo vai ficar para a filantropia, né? Quantas e quantas pessoas o Buffett não está ajudando já, né? E quantas outras pessoas ele ainda vai ajudar com essa filosofia dele, né? Isso traz um grande retorno também para a sociedade. E ele não precisa, assim, não precisa ter pudor nenhum em dizer que nada vai ficar para os filhos, porque os filhos não precisam, né? Já estão todos, só de seguirem a mesma linha do pai, já estão todos milionários, né? Eu não digo bilionário, porque eu acho que não estão bilionários, mas milionários com certeza absoluta, né? É, bom, Charlie e eu, né, assistimos com prazer, né, o fluxo de recursos de fundos gerados pela Berkshire para as necessidades do público, das pessoas, da sociedade, né? E, junto com isso, né, há a infrequência, eu acho que não existe isso em português, mas a, deixa eu tentar traduzir, the infrequency com que os acionistas optam por ativos, né? Ou seja, ele quer dizer aqui, e junto com isso, ou seja, os fluxos gerados, né, pela Berkshire são destinados às necessidades do público, e eles assistem com prazer também como, né, os acionistas não optam, né, eles não frequentemente eles optam por ativos para chamar a atenção, né? Look at me, olhe para mim, né? Ou prédios, né, de dinastia, enfim, são pessoas de hábitos simples, são pessoas que hábitos simples em termos, né? Ele não está dizendo que essas pessoas não usam assim, né, num patamar que seja compatível com o que elas têm. Mas assim, elas não fazem isso para aparecer. Elas não usam esses recursos para se exibirem, né? Enfim, não são pessoas excêntricas, não são pessoas que ficam é, é, utilizando mal, né, esses recursos. Pelo contrário, elas usam para aquilo que elas querem, claro, de acordo com o patamar delas, mas assim sobra muito dinheiro ainda para distribuir para a sociedade e atender às necessidades da sociedade. É isso que eles assistem com prazer, né? Diferente do que de outras pessoas que, né, que talvez deslumbradas, mas usam, né, para comprar o que ele chama de look at me assets, né? Ativos, olhe para mim, né? Né, nós conhecemos aí jogadores de futebol que têm dezenas de carros caríssimos e tal. Então, ele, enfim, o que ele diz é que os acionistas da Berkshire não têm esse perfil, né? Aí ele diz assim: quem não gostaria de trabalhar para acionistas como os nossos, né? Que são acionistas sem prazo, né? São sócios mesmo da companhia, né? E que por isso mesmo, né, não ficam ali pressionando porque querem um resultado de curto prazo, né? São pessoas que, enfim, elas ganham com, né, com o tempo, né?
e deixam seus recursos investidos lá para realmente enriquecer com o tempo. Bom, o que é que nós fazemos, né? Então ele explica aqui que eles alocam, né, os seus, falando para os investidores, os seus recursos, né, as suas poupanças, de duas formas. Uma, eles investem em negócios sobre os quais eles têm o controle total, né? Ou seja, são subsidiárias, integralmente detidas pela Berkshire Hathaway, né? São donos dessas empresas, não são empresas que têm suas ações negociadas no mercado, né? Então eles têm esses negócios, 100% de alguns negócios, né? E nesse caso, eles selecionam os CEOs dessas empresas, e isso basicamente é conduzido, né, essas escolhas e essa relação com os CEOs é fundamentalmente regida pela confiança, né? E eles não têm nenhuma tolerância com erros pessoais, má condutas, né, pessoais desses CEOs, né? Então, são pessoas de confiança deles, que devem, né, que seguem a mesma cartilha deles, são pessoas responsáveis, né, pessoas em que eles confiam, e eles não vão compactuar, eles dizem aqui que não vão compactuar com nenhuma má conduta desses, nenhuma má conduta dos acionistas, dos CEOs. A outra categoria de, de investimentos são as ações que eles compram no mercado, né? Então, tem algumas empresas das quais eles não detêm o controle. Eles não detêm o controle. Eles não detêm o controle. Algumas empresas. Por exemplo, Coca-Cola. Eles não controlam a Coca-Cola, mas eles têm milhares de ações da Coca-Cola, né? Já a BNSF, que é uma companhia ferroviária americana, já é totalmente, 100% da BRK, né? Então, eles têm esses dois tipos de investimentos: empresas 100% que eles realmente controlam, 100% subsidiárias, e empresas que são das quais eles têm ações, participações acionárias, certo? O nosso objetivo nas duas formas de propriedade, né, é de fazer investimentos que tenham significado, né? É fazer investimentos que tenham algum significado, né, em negócios, e ele destaca aqui businesses, né, em negócios com características econômicas favoráveis de longo prazo e, né, CEOs e administradores confiáveis. Por que ele colocou em itálico aqui, né, businesses? Porque ele quer dizer o seguinte: quando ele compra uma ação, uma empresa, né, e compra a totalidade da empresa, fica muito claro que ele não está comprando cotação, né? Ele não está comprando uma ação para vender na semana que vem. Ele está comprando um negócio, fica muito claro, né? Vocês, pô, ele comprou um negócio de transporte ferroviário, ele comprou um negócio de seguros, ele está pensando no negócio. Por outro lado, né, muitas pessoas, principalmente que estão se iniciando ainda no mercado de renda variável, enxergam a compra de ações, ou seja, participações acionárias em empresas, como uma oportunidade de especular, né? Elas compram baseadas em preço, olhando cotação, pensando num ganho de capital, né, de curto prazo. O que ele está dizendo é o seguinte: que também nesse segmento de compra de participações acionárias, eles estão olhando o negócio. Eles estão olhando o negócio, eles não estão comprando a ação, eles não estão comprando cotação, eles não estão pensando em ganhar, em ter ganho de capital. Claro, se vier, ótimo, e claro que esperam também que isso aconteça, porque se o mercado está apreciando
né, o valor daquela ação, é porque, de certo, também, isso no longo prazo, o negócio está indo bem, a empresa está indo bem. Mas não é esse o foco, ele não está comprando cotação, ele está comprando um negócio, ele enxergou o negócio, ele enxergou suas vantagens competitivas. E embora ele compre uma participação acionária, o raciocínio dele nessa operação é como se ele estivesse comprando o negócio por inteiro, certo? Porque ele está olhando o negócio que está por trás ali daquela ação. Então, é por isso que ele destacou. Isso é uma primeira lição para qualquer investidor, né? Você não compra uma ação pensando, como eu já vi tantas pessoas falando isso, e normalmente quando você começa no mercado de renda variável, né, você começa pensando, compra agora porque vai subir, né? Vai subir, aí você vende ganhando. Não é isso, está totalmente errado, né? Se você está nesse negócio, investindo em empresas pensando dessa forma, é melhor parar por aí, né? Repensar, porque a tendência é que você não seja bem sucedido, né? As ações, elas são simplesmente um instrumento, né? Um veículo para que você acesse bons negócios. Claro, tem bons e tem maus negócios. Aí é que vem o estudo. Você precisa estudar as empresas para entender quais são aqueles melhores negócios, né, em setores perenes, bem geridos, ou o que ele fala aqui, né? Gestores confiáveis, com características econômicas favoráveis de longo prazo. Então, você fez o estudo, identificou essas características, você faz o investimento, você se torna sócio daquela empresa. Você não está comprando cotação, você não está comprando uma ação para vender amanhã, né? Basta dizer, ele vai dizer mais à frente aqui nessa carta, que ele comprou as ações da Coca-Cola, foi uma compra só que ele fez em 1994. Nunca mais ele comprou. Mas a gente vai ver o resultado desse investimento dele. Quer dizer, quantos anos ele está com essa empresa, né? Quase 30 anos, não é isso? Desde 1994. Então, ele está comprando o negócio. Embora ele não tenha comprado toda a Coca-Cola, ele comprou uma participação acionária substancial, diga-se de passagem, mas ele comprou o negócio e não cotação, né? Porque se tivesse comprado cotação, né, ele poderia já ter se desfeito. E a gente vai ver, né, que a melhor coisa para ele foi, de fato, ter se tornado sócio e ter carregado essa posição dele até aqui, né? Então, esse é o significado, né, dessa ênfase que ele deu a esse termo aqui, businesses, negócios, nessa frase, né? Aí ele diz, por favor, note particularmente que nós detemos, né, ações negociadas publicamente, ou seja, no mercado, baseado, baseado, baseados nas nossas expectativas de performance do negócio de longo prazo, né? Não porque nós as vemos, essas ações, como veículos para compras e vendas imediatas, né, de curto prazo, não é isso? Então, eles compram essas ações, tá aqui o reforço, a explicação que ele dá, né? Nós compramos essas ações baseados na expectativa que nós temos, né, sobre a performance de longo prazo desses negócios, e não para comprar e vender e ter ganhos de curto prazo, certo? E aí ele arremata, Charlie e eu não somos stock pickers, né? Eles não são selecionadores de ações no sentido de compra essa, vai subir, você vende e tem um ganho de capital. Nós somos business pickers, nós somos selecionadores de negócios. Então, a primeira grande lição que ele repete, isso não é nenhuma novidade, né? Quem acompanha o Warren Buffett, né, e a BRK já sabe isso de trás para frente, mas assim, eles selecionam negócios, não ações, certo?
Então não há emoção, digamos assim. Essencialmente, não há emoção. É por isso que ele tem 92 anos e continua nesse negócio. Porque o cara que fica acompanhando cotação e pautando, né, a vida dele como investidor e os movimentos, as decisões dele em oscilações, em movimentos de curto prazo, não chega a 92 anos de idade, cara. Né? Vai ter um infarto muito mais cedo. Né? Vai se jogar, é, quando tiver uma crise, vai se jogar de um edifício, tal, porque não vai aguentar, né? Como a gente já viu casos aí em crashes importantes em que, né, investidores se mataram, né, porque não suportaram, né, a perda. Né? Ele tem 92, o Charlie Munger 99, e falam como se fossem viver mais 100 anos, certo? E certamente, né, e estarão juntos, certamente, no dia 5 e 6 de maio, na reunião anual, onde eles passam um dia inteiro respondendo as perguntas dos acionistas da BRK, lá em Omaha. Então, ao longo dos anos, isso aqui é interessante, eu acho muito louvável da parte dele quando ele fala isso. Ó. Ao longo dos anos, né, cometi muitos erros. Cometi muitos erros. Você vê, ele é um cara humilde. Véio, né? Outra lição para o investidor, é um cara humilde. Eu cometi muitos erros. Se o Warren Buffett está dizendo que cometeu muitos erros, é claro que você, eu e todos os investidores vamos cometer erros. É claro que a gente vai cometer erros. Né? O importante é a gente entender como lidar com esses erros e entender, né, que o processo de investimento também será feito de acertos e que esse processo bem fundamentado, bem construído, tende a gerar mais acertos do que erros. E é o saldo, né, o saldo entre acertos menos erros que vai definir se a gente vai ser bem sucedido ou não. E é a isso que ele vai chegar agora. Né? Ele diz, consequentemente, nossa extensa coleção de negócios atualmente consiste de poucos negócios que tiveram, né, números, né, resultados econômicos verdadeiramente extraordinários, né? muitos dos quais, né, muitos dos quais, né, gozam de excelentes características econômicas. E temos também um grande grupo que são bem marginais, né? São bem mais marginais. Então, nós temos poucos negócios que são realmente extraordinários e que tiveram resultados, né, extraordinários, economias extraordinárias, né, com características econômicas muito boas, mas temos um grande grupo que são bem marginais. Aí ele diz: ao longo do caminho, outros negócios nos quais eu investi morreram, né, com os seus produtos rejeitados, né, pelo público. Né? Então, veja bem, né, ele está dizendo: olha, eu tive poucos negócios muito bem sucedidos, extraordinários, um grande número de negócios bem mais ou menos, né, ou marginais, que não foram tão impactantes assim, e tive alguns negócios que foram péssimos, foram erros, né, que ficaram pelo caminho, realmente morreram pelo caminho. Então, se ele está dizendo isso aconteceu com ele, também é, o pequeno investidor deve entender que vai errar também e que se errar, meu amigo, não é o fim do mundo, porque faz parte desse processo. Né? Não vá você querer ser diferente, melhor do que o Warren Buffett, ganhando em tudo. Né? Tem gente que quer ganhar em tudo, acha que vai conseguir acertar, né, tudo, né? E não vai. Né? Então, é muito importante isso que ele falou, né, de reconhecer esses erros dele, né,
E o próprio, todos eles têm histórias de erros. O Luiz Bassi, um dia desse, dando uma entrevista, disse: Olha, eu errei. Num caso recente, ele comprou as ações da Ocean. É uma empresa que faz. O que ela faz, gente? Ela tem barcos, né, navios para exploração, eu acho, de petróleo, né, para exploração de petróleo, pré-sal, alguma coisa assim. E ela tem esses barcos, esses navios, esses equipamentos. Depois, ele tem esses equipamentos, né? E ele é Ocean alguma coisa, não lembro o nome agora. E ele disse: Olha, eu comprei isso aí e depois mostrou um fracasso, um fiasco esse negócio. Eu estou tentando. Aí caiu mais ainda, ele comprou mais e ele disse nessa entrevista: Olha, eu estou tentando, eu estou só reproduzindo o que eu ouvi dele. Estou tentando ver se volta aí para eu me livrar desse negócio. Quer dizer, isso com 83 anos. Quer dizer, é um grande investidor, muito bem sucedido, é indiscutível isso, mas todos cometem erros, né? Isso faz parte. Uma vantagem desse segmento, né, de ações negociadas publicamente, né, é que episodicamente, né, de tempos em tempos, se torna muito fácil você comprar pedaços de negócios maravilhosos, extraordinários, por preços extraordinários, né? De fato, né? Seguindo aquela alegoria, né, do Benjamin Graham, né, do senhor mercado, esse senhor mercado, que essa figura invisível, né, que representa todo o mercado de ações, tem dias que ele está equilibrado, né? Tem dias que ele estava precificando tudo adequadamente, né? Conforme, né, o valor justo das ações, mas tem épocas que ele está, né, totalmente desequilibrado, totalmente, né, ou depressivo, ou eufórico demais, e levando os preços das ações a patamares ou muito altos ou muito baixos, totalmente desconectados com, a, né, com as características, com os negócios que estão, as empresas que estão sendo negociadas, com as características das empresas. E é nessas situações extremas que você, principalmente, né, sobretudo quando o seu mercado está depressivo, é que você consegue fazer bons investimentos, porque você compra o que ele está dizendo aqui, excelentes negócios a preços excepcionais, né? E isso é uma característica do mercado de ações, né? Ele diz: é crucial entender que as ações, muito frequentemente, elas negociam a preços realmente ridículos, sejam altos ou baixos, muito frequentemente, né? Muito frequentemente você vai se deparar com ações de empresas sendo negociadas a preços ridiculamente altos ou ridiculamente baratos, né? Ele diz assim: mercado eficiente só existe nos livros de texto, ou seja, nos livros, né? Então, aqueles que dizem o mercado é eficiente, o mercado vai sempre precificar uma ação de acordo com as características do negócio. O mercado vai conseguir sempre identificar, né, os bons negócios, os maus negócios e precificar as suas ações de acordo com essa avaliação. Está aqui o Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, dizendo que esse mercado eficiente ele só existe nos livros. Tá? Na verdade, as ações e os títulos, bonds, né, títulos de renda fixa, né, eles têm comportamentos que normalmente são incompreensíveis. Eles são compreensíveis somente em retrospecto, entendeu?
Só que lá na frente você olha para trás, aí você verifica, você consegue avaliar, né? Mas normalmente essa movimentação dessas ações, elas são incompreensíveis. Você não sabe por que está subindo, por que está caindo, você não sabe, né? Você vai entender em retrospecto, né? E essa movimentação. Então, não dá para você definir, tá caindo por isso, ou tá lá embaixo por isso, ou tá lá em cima por isso, ou, né, se isso é justo, se não é, né? Não, o mercado não é eficiente, é o que ele quer dizer, o mercado não é eficiente, você vai se deparar com essas situações extremas, né, e vai poder tomar proveito disso, é claro, né? E lá na frente vai ficar bem claro, né, que essas, essa ineficiência do mercado, né? Você vai conseguir enxergar com muita clareza, né, o excesso desses movimentos, seja para cima ou seja para baixo, né? Agora, com os negócios controlados, ou seja, esses negócios que são verdadeiras subsidiárias, que eles compram integralmente, incorporam a, a holding, né, a BRK, aí é uma situação diferente, né? É uma situação diferente. Em alguns momentos, né, eles estão sendo negociados, né, a preços muito altos, né? Normalmente eles estão sendo negociados a preços, eles sometimes, às vezes estão sendo negociados a preços muito altos, mas quase nunca, né, eles estão disponíveis a valuations, né, preços, né, de barganha. Raramente. Então, o que ele diz, olha, é claro, a gente gosta de ter negócios integralmente, né, detidos pela BRK. A gente gosta de ter 100%, porque a gente controla tudo. A gente controla o CEO, a gente escolhe o CEO, a gente controla o negócio e gera o negócio à nossa maneira. Muitas vezes não é possível comprar o negócio 100%. Mas ele diz assim, a grande vantagem de comprar participações acionárias é que muitas vezes o mercado, né, entra num ciclo de irracionalidade absurda que você consegue se deparar com preços de ações ridiculamente baratos para negócios extraordinários. E essa mesma tendência não se repete para os negócios fechados. Então, quando você vai comprar uma empresa inteira, muitas vezes o preço está, né, tá lá em cima, tal. Dificilmente você vai conseguir uma barganha. Dificilmente você vai conseguir comprar um negócio inteiro né, por uma barganha, né? É o que ele diz. Então tem vantagens dos dois lados. Por um lado, né, eles gostam de ter o negócio por completo, né, para gerir, mas em termos de compra, de fazer a melhor compra, claramente ele deixa muito claro que é muito melhor, né, fazer a compra de participações acionárias, porque eles conseguem pegar preços, né, pegar verdadeiras barganhas. Tá? Para a gente não há outra opção, não é isso? Para a gente não há outra opção. Nossa vida, como investidores, né, se limita às participações acionárias. O mais importante para a gente é saber isso aqui, né? Que mercado eficiente não existe e que nós vamos nos deparar com grandes oportunidades de comprar excelentes negócios a preços ridiculamente baratos, né? Ou muito baratos, certo? Bom, em 58 anos na gestão da Berkshire, né, a maior parte da minha alocação de capital, das minhas decisões de alocação de capital, né, foram bem mais ou menos. Elas não foram além do mais ou menos, né? Have been no better than so-so, ou seja, não foram mais do que mais ou menos. Né? Olha o que esse cara fala. Né? Realmente é muito humilde e nos traz um alento, né? Porque a gente acha assim, é claro que ele, né, é um cara
extraordinário, é um cara com... Mas assim, eu acredito também que ele está sendo verdadeiro no sentido de que, olha, eu fiz decisões erradas, fiz decisões que não foram, né, algumas foram extraordinárias, mas a grande parte das minhas alocações não foram extraordinárias. Isso é um alento, né, para o pequeno investidor, porque ele diz assim, poxa, então há uma luz no fim do túnel para mim, né? Pode ser que eu também eu seja bem sucedido, porque se o maior investidor de todos os tempos está dizendo isso, né, então é claro que eu também posso errar, eu não preciso, para ser bem sucedido nos investimentos, eu não preciso acertar tudo, minhas decisões não têm que ser né, as melhores sempre, né? Mas, claro, você seguindo o processo de investimento como deve ser, né, com bastante racionalidade, a tendência é que os seus acertos superem os erros e o saldo seja positivo. E ele diz aqui, em alguns casos, também maus movimentos, né, foram salvos, resgatados por doses grandes, né, doses muito grandes de sorte, né. Então ele assim teve situações em que a sorte salvou ele, que ele realmente tomou a decisão errada, mas no final das contas ainda teve sorte e isso acabou compensando o erro, né. Aí aqui é que eu acho que vem a regra de ouro que a gente já comentou. Nossos resultados satisfatórios, né, têm sido produtos, né, de uma dúzia, né, de cerca de uma dúzia de de verdadeiras boas decisões, em 58 anos de gestão. Quer dizer, o resultado satisfatório vem ali de um punhado de decisões, né, não da maioria das decisões nesses 58 anos. Né? Que são essas boas decisões, são aquelas que são, né, tomadas, né, a cada 5 anos, é uma decisão a cada 5 anos. Né? E and a sometimes forgotten advantage that favors long-term investors such as Berkshire. Então, quer dizer, os nossos resultados satisfatórios vêm de poucas decisões tomadas de 5 em 5 anos e também de uma vantagem que é muitas vezes negligenciada e esquecida, que são que é o tempo, né? E aí é o que ele vai dizer aqui, né? Ele não diz aí, ele diz uma vantagem que favorece os investidores de longo prazo, como a Berkshire. Mas que vantagem é essa? A gente vai ver, é o tempo. É o tempo, né? É o tempo. O tempo é uma grande vantagem, né, para o investidor, que realmente é investidor. Né? Você toma as decisões, poucas decisões serão extraordinárias e elas realmente conduzirão a um resultado satisfatório, mas essas decisões aliadas ao tempo, né, que ele não adiantou aqui, mas é isso, é o tempo. Né? Então, ele vem explicar aqui, né? Ele diz The Secret Sauce, né? O molho secreto. Né? Ele diz qual é essa vantagem que favorece os investidores de longo prazo como a Berkshire. E aqui ele traz alguns exemplos concretos que eu acho bem interessante. Né? Ele diz assim, em agosto de 1994, ou seja, quase 30 anos, né? Há quase 30 anos, a Berkshire completou, né? E aqui eu cometi um erro mais cedo. Eu disse que ela comprou em 1994. Não, a Berkshire ela foi comprando, ela passou 7 anos comprando ações da Coca-Cola. 7 anos. Né? Ou seja, de 1987, né, a 1994. Né? Passou 7 anos comprando ações da Coca-Cola. Então, em 94, a Berkshire completou esses 7 anos de compra das 400 milhões de ações da Coca-Cola que eles têm hoje. Então, veja bem, eles terminaram essas compras, que duraram 7 anos,
Aí você diz, pô, mas por que durou tanto tempo? É porque ele vai comprando conforme as oportunidades vão surgindo. Ele não compra de uma vez, de uma pancada só. É outra lição para o investidor, né? Ele vai comprando. Então ele compra um pouco, aí sobe, aí ele para de comprar. Depois caiu de novo, ele compra mais. Aí sobe, ele para de comprar. Depois caiu de novo, ele compra mais. Aí vai comprando, vai comprando, vai comprando. Olha, ele levou 7 anos para montar essa posição em Coca-Cola. Depois ele não comprou mais. Tem 29 anos que ele tem essa posição e ele não comprou mais nada de Coca-Cola. Está aqui. Então, é assim, o investidor tem que se portar dessa maneira. Não é fazendo aquela aposta, aquela compra de uma vez. Pega o dinheiro, compra de uma vez e fica lá, vira torcedor esperando a ação subir para vender. Isso é especulador. Ele vai comprando aos poucos, vai comprando, vai comprando, vai comprando. E aí, e também ele é muito grande, né? É uma posição muito grande, são 400 milhões de ações. É uma coisa que ele não consegue comprar de uma vez, né? Falta liquidez para comprar tudo de uma vez. E ele nem pode fazer esses movimentos muito grandes de uma vez, porque isso gera muita especulação no mercado, né? E normalmente ele vai comprando ali sem ninguém perceber, né? Então vai comprando, vai comprando, vai comprando, né? Claro, percebe quando ele publica os relatórios trimestrais, porque ali eles têm que publicar, divulgar, né, as compras que eles fizeram, né? Mas ele vai comprando aos poucos. Isso é uma lição para o investidor, né? Vá fazendo compras aos poucos, né? Não tem pressa. Bom, eles montaram essa posição em Coca-Cola e o custo total dessa compra, que foi concluída em 1994, foi de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, né? Que era, à época, né, uma soma, né, bastante significativa para a Berkshire. À época. Hoje não. Hoje a Berkshire tem em caixa, ela está montada num caixa de 164 bilhões de dólares, né, para comprar outras coisas. Quer dizer, 1 bilhão não é nada, mas naquela época era, né? Então, enfim, comprou lá as ações da Coca-Cola. Bom, os dividendos que eles receberam, que a BRK recebeu da Coca-Cola em 1994, foram de 75 milhões de dólares, né? Em 2022, esse dividendo havia crescido para 704 milhões de dólares. Olha só. Então já perceba de cara o seguinte, né? Só em 2022 ele recebeu 704 milhões de dólares, que foi quase a metade do custo total para a compra das ações. Imagine então que, né, lógico, somando todos os anos, 94, 2022, só de dividendos, ele já tirou esse investimento há muito tempo, né? Esse investimento ficou de graça para a BRK já há muito tempo, retirou esse investimento há muito tempo só em dividendos. E não só retirou, como já ganhou muito dinheiro em cima disso, né? Se você, né, fizer o caminho inverso aqui de 2022 a 94, ó, 2022, 704 milhões. Quanto é que foi em 2021? Foi, provavelmente, somando esses 2 anos, ele já tirou esse investimento, né? E aí o resto todo, né, os outros 27 anos, né, foram ou 26 anos, né, foram só já lucro, né? Só em dividendos. Vamos seguindo aqui. Aí eu coloco a provocação. Poxa, imagine se esse cara fosse só um especulador que compra a ação em 94 e vende em 95, ou 96, ou 97. Olha o que ele deixou de ganhar até 2022. O que ele teria deixado de ganhar, né? Então, aí ele diz assim, o crescimento desses dividendos ocorreu todos os anos, né? Tão certo quanto os aniversários acontecem todos os anos, né? Enfim, para os que, naturalmente, para os que, né, não partem antes. Mas, enfim, então, os dividendos dessa empresa cresceram todos os anos, né? Tudo que Charlie e eu, né, fomos demandados a fazer foi colocar no bolso, cash,
né, colocar no bolso, embolsar, né, os dividendos trimestrais da Coca-Cola. Olha só que dificuldade, né? Nós esperamos que esses cheques, ou seja, esses pagamentos, cresçam, né? Nós esperamos e nós continuamos esperando muito, né, que eles cresçam, né? Eles devem ainda crescer muito, tá? É muito provável, né, que eles continuem crescendo. Olha só, que caso bem sucedido esse investimento, né? Mas qual foi o, quer dizer, foi uma decisão acertada? Foi. Ela foi uma decisão que está entre esse punhado aqui, entre essa dúzia de decisões. Mas qual foi a outra vantagem que favoreceu o investidor de longo prazo? Foi o tempo. Foi o tempo. Né? Aí ele fala do American Express, né, o cartão. É também a mesma história. Nas compras da American Express ocorreram foram completadas essencialmente em 1995. E eu volto a enfatizar, completadas. Ele não faz uma compra, sobretudo porque ele é muito grande, mas também porque tem essa forma de investir que é gradativa, né, aos poucos, comprando conforme as oportunidades, o mercado vai permitindo. Então, essas compras foram completadas em 1995, coincidentalmente também ao custo de 1,3 bilhão de dólares, mesmo custo aqui da Coca-Cola. Né? Os dividendos anuais recebidos, né, cresceram de 41 milhões para 302 milhões. Né? Bem abaixo daqui dos dividendos da Coca-Cola. Né? Mas, de todo modo, cresceram de 41 milhões para 302 milhões. Certamente, se somarmos os dividendos anuais, eles também retiraram esse investimento há muito tempo e já estão no lucro há muito tempo só com os dividendos. Só com os dividendos. A gente ainda vai ver, né, a apreciação das ações. Bom, esses pagamentos, esses cheques também, muito provavelmente vão crescer. Muito provavelmente vão crescer. Então, esses ganhos com dividendos, embora prazerosos, né, satisfatórios, eles estão longe de serem espetaculares. Longe de serem espetaculares. Né? Mas eles trazem, junto com eles, o quê? Ganhos importantes nos preços das ações. Mas isso ele anota aqui, né, como assim uma prestação de contas, porque ele não vendeu as ações e nem pretende. Né? E nem pretende, mas ele dá a notícia assim, olha, não foi só isso, teve esses ganhos que não foram espetaculares, tiveram esses ganhos que não foram espetaculares, mas também nós tivemos importantes ganhos com os preços das ações. No final do ano, 2022, nosso investimento na Coca-Cola foi avaliado em 25 bilhões, enquanto que o da American Express foi avaliado em 22 bilhões. Vamos relembrar, as duas compras foram de 1,3 bilhões de dólares. 1,3 bilhões. Então, comprou 1,3 bilhões e o negócio hoje vale 25 bilhões. Sem falar nos dividendos todos, só com os dividendos ele já tinha tirado esse investimento há muito tempo. Né? American Express pagou 1,3 bilhões e vale 22 bilhões, sem falar os dividendos, que só com os dividendos também já tirou o investimento. Enfim. Então, meu amigo, é isso. Investimento é isso. Né? É fazer boas escolhas. Haverá também escolhas ruins, mas fazer boas escolhas e deixar o tempo trabalhar, porque eles não fizeram nada mais além de esperar. Como ele diz aqui, tudo que foi exigido de nós, requerido de nós, foi embolsar esses dividendos. Nada a mais. Nada a mais. Bom,
admita por um momento que eu tenha feito um erro de investimento, tenha cometido um erro de investimento num valor similar em 1990. Né? Aquele em que, né, não rendeu muitos frutos, não teve uma apreciação das ações e simplesmente se manteve a 1,3 bilhões. Ele diz assim, ó, imagine que lá na década de 90, né, também quando eu terminei a compra de Coca-Cola, a compra de American Express, eu tenha comprado alguma outra ações de alguma outra empresa e os 1,3 bilhões pagos naquela época tenham continuado valendo 1,3 bilhão hoje em 2022. Ou seja, foi um péssimo investimento porque foi corroído naturalmente pela inflação, mas o nominal se manteve, digamos assim. Tá? E aí ele diz, um exemplo poderia ser o título de 30 anos do Tesouro lá americano. Né? Esse investimento desapontador, né, representaria hoje 0,3% do valor da Berkshire. Né? E estaria entregando, né, a nós, né, por ano, um lucro de 80 milhões, um retorno de 80 milhões de dólares. Quer dizer, um investimento pífio, né, pífio. Um retorno muito baixo, sem apreciação no valor das ações, um erro evidente na escolha. Mas esse erro representaria muito pouco hoje do patrimônio, né, do valor da Berkshire. Está entendendo? E por que ele coloca esse exemplo? Para arrematar com essa grande lição para nós aqui. Essa é a lição, né? A lição para os investidores. Né? As ervas daninhas, né, elas vão desaparecendo, elas vão sumindo em significância e importância conforme as flores vão se abrindo, vão crescendo, né, vão desabrochando. Né? As ervas daninhas, naturalmente, são os erros, são os maus investimentos. E as flores são os bons investimentos. Então, o que ele quer dizer? Você vai cometer erros, mas a tendência é que, seguindo esse processo de investimento fundamentalista, bem pensado, né, orientado pelo racionalismo, a tendência é que os seus acertos, né, sejam maiores, se sobressaiam, e esses acertos vão tornar esses erros insignificantes, ou seja, os erros serão insignificantes frente ao retorno dessas decisões acertadas. Né? Então, pequeno investidor, temos que saber, vamos cometer erros, mas a tendência é que os nossos acertos vão ser mais bem-sucedidos e vão transformar esses erros em eventos sem significância em todo, né, sem importância em todo o processo. Né? Com o tempo, né, são necessários apenas poucos vencedores para fazer maravilhas, para produzir maravilhas. Né? E, claro, ajuda, né, começar antes e viver até os seus 90 anos também. Né? Ele faz uma graça aqui, é claro que ajuda. Né? O tempo ajuda muito, o tempo tem um papel fundamental nisso tudo que ele está falando. Né? O tempo ajuda muito. Então, ajuda muito se você começar cedo, né? E vai ajudar mais ainda se você tiver a felicidade de chegar a ter uma vida, né, longeva como as deles, né? Buffett, Charlie Munger, e com a saúde que eles têm. Né? Mas assim, é importante começar cedo. Né? Não que a pessoa que não tenha começado não possa começar e não vá colher frutos, né? Vai colher frutos, mas se você der mais tempo para esse processo, a tendência é que os resultados sejam ainda melhores. Tá? Muito bem. Então, extraordinárias as lições, é por isso que a gente não pode deixar de ler,
e de ouvir o Warren Buffett, né? E aqui ele passa em revista rapidamente o ano passado. Ele diz, olha, o ano 2022 foi um bom ano e a empresa, a BRK, teve lucros operacionais de 30,8 bilhões de dólares. Né? E por que ele fala em lucros operacionais e não em lucro líquido? Porque agora não, eu não sei, desde 2019, não sei, 20, né, os Estados Unidos, né, os órgãos reguladores ou o órgão regulador passou a exigir que as empresas reportem como lucro ou prejuízo a oscilação, né, a variação patrimonial das ações que elas detenham, né? Então, digamos, a empresa tem um portfólio de ações de outras empresas. E a Berkshire, claramente, né, ele já falou aqui, olha, nós temos empresas integralmente detidas, propriedades da Berkshire, mas eles têm 308 bilhões de dólares em ações, né, de outras companhias. E essa oscilação, por exemplo, os preços dessas ações oscilam todos os dias, todos os anos. Né? Essas oscilações elas são computadas como lucros ou prejuízos, entendeu? O que não é correto, né, para uma empresa, porque aquilo, né, por exemplo, para um investidor, né, a oscilação da cotação não é lucro ou prejuízo. Você não vendeu, né, você não realizou nem o lucro nem o prejuízo, é só uma oscilação. E a oscilação do patrimônio no mercado de renda variável, todos sabemos, sempre vai acontecer e o investidor convive com isso, né? E deve aprender a conviver para poder conseguir se manter no negócio. Então ele diz assim, olha, depois dessa alteração não dá para você ficar olhando lucro líquido, porque senão você tem um resultado distorcido. Você acaba achando que a empresa teve prejuízo, foi mal, quando ela foi muito bem. Então ele disse, olha, vamos olhar o lucro operacional, tirando essa oscilação da nossa carteira, né? Que para a gente isso não é lucro nem é prejuízo. Isso é uma oscilação circunstancial, momentânea, uma fotografia do patrimônio, né? Segundo as cotações daquele momento. Mas, né, para o investidor, o que importa é o cenário completo de muitos anos, né? Não é a fotografia de um ano só. Então ele diz, olha, vamos a partir de agora, depois dessa mudança, vamos olhar para o lucro operacional, né? O lucro das nossas empresas, né? O que as nossas empresas geraram, porque a oscilação da cotação das nossas ações não demonstra a nossa atuação operacional, né? O nosso resultado. Isso aí é o mercado que dita, né? Então ele registrou aqui um lucro, né, operacional de 30,8 bilhões, portanto, positivo. E ele diz assim, esses lucros, né, das normas em geral aceitas em contabilidade, o GAAP, né, eles são 100% misleading, ou seja, eles levam a equívocos, a conclusões equivocadas, 100%, né, quando vistos trimestralmente ou até anualmente, né? Porque ganhos de capital, né, claro, eles foram muito importantes para Berkshire ao longo das décadas e nós esperamos que eles sejam assim significativos e significativamente positivos nas décadas futuras, esperamos. Mas as suas variações trimestre a trimestre, né, regularmente e mindlessly, ou seja, sem pensar irracionalmente, destacadas pela mídia, essas variações, elas desinformam, elas confundem totalmente os investidores, né? Então, sabe, quando você olha lá no telejornal, né? O telejornal diz assim, a bolsa subiu tantos por cento, a bolsa caiu tantos por cento. Isso não tem importância nenhuma, nenhuma, zero de importância, é o que ele está dizendo. Isso leva o investidor a uma desinformação, a uma confusão, né?
há uma confusão. Isso não tem nada a ver, né? Vamos lembrar do que ele falou. Você vai ver muito no mercado preços ridiculamente altos e ridiculamente baixos. Em pouquíssimos momentos, esses preços estarão refletindo o valor justo das empresas. Então, essas oscilações, elas não significam nada em termos de desempenho operacional das empresas e valor justo dessas empresas. E a sua carteira, claro, se você tem ações, é claro que a sua carteira, o seu patrimônio vai oscilar. E isso não significa que se está para cima você está tendo, né, está tendo um lucro, né, está sendo muito positivo, assim, em termos operacionais, nem que se tiver negativo você está tendo prejuízo, né? Por quê? Porque você não realizou aquilo. Aquela oscilação é normal, natural e, né, faz parte. Você tem aquelas empresas na carteira, elas são precificadas diariamente, é claro que vai oscilar, né? Isso não reflete em absoluto o desempenho operacional e a saúde operacional dessas empresas, né? Bom, aqui ele destaca um outro ponto que é fundamental para a BRK, né, que é o que ele chama de float, né? O que é o float? É o dinheiro, falando bem grosseiramente, é o dinheiro que a os prêmios dos seguros vendidos pela Berkshire, né? A Berkshire, a gente sabe, tem uma boa parte da sua receita vem de quê? Das seguradoras, principalmente da Geico, né? Que é todas as seguradoras delas são subsidiárias, ou seja, são 100% detidas propriedades da Berkshire. E essas seguradoras, elas vendem seguros, recebem prêmios e boa parte desses prêmios não são utilizados para pagar a indenização. É aí que está, quando ele fala aqui, com, né, subscrições disciplinadas, ou seja, você está vendendo, né, a coisa, você está cobrindo riscos, você está sendo competente no seu negócio de seguros, porque você está cobrindo riscos que, na verdade, não se convertem em sinistros efetivamente. Então, você vende uma cobertura, mas você foi tão competente em precificar aquilo e estimar se aquilo ia acontecer ou não, que, em geral, não acontece o sinistro e você retém aquele valor. Aquilo não volta na forma de indenização para o cliente, porque o sinistro não aconteceu. E esse dinheiro que a empresa recebe, que a seguradora recebe, que fica ali com ela, né, eles não contam como patrimônio da empresa, porque é como se fosse uma dívida da empresa, ou seja, a empresa é como se em tese ela tivesse depois que utilizar para pagar a indenização, mas, né, a, o grande lance desse negócio seguro é que muitas vezes esse valor não volta para pagar a indenização porque o sinistro não acontece. Então esse dinheiro fica à disposição da empresa que está vendendo o seguro para fazer o quê? Para investir, né? Então eles pegam esse float, que é esse dinheiro, esse prêmio, que totalizou aí em 2022 164 bilhões de dólares e investem, né? É um dinheiro que tem um custo free, é um dinheiro que ele recebe de graça, porque ele vende uma cobertura. Se ele não precisar indenizar, porque o sinistro não aconteceu, ele recebeu esse dinheiro de graça, né? E aí, o que é que ele faz com esse dinheiro? Ele investe esse dinheiro aí sim gera lucro para a Berkshire e para os seus acionistas. Então, esse float é muito importante para a BRK, muito importante mesmo. E o que é mais interessante é o seguinte: ele diz assim, nós temos 164 bilhões. O Warren Buffett sempre fala, nós nunca vamos, nunca vamos chegar abaixo de 20 bilhões de dólares de float, assim, né? Nós nunca vamos utilizar esse dinheiro, o limite será sempre 20 bilhões. Nós podemos usar boa parte do dinheiro, mas nós nunca vamos ter menos do que 20 bilhões. Sabe por quê? Ele estima que no pior cenário, né, de uma catástrofe em que a Berkshire precise cobrir indenizações e parará, essas indenizações chegariam a 20 bilhões. Né? Foi isso
que eu entendi da fala dele. Então, eles sempre vão ter nessa margem, mas é muito difícil, cara. Ele não chega nem perto disso, né? Eu acho que ano passado, em março do ano passado, eles chegaram a 108, 100 e alguma coisa, porque eles fizeram 3 compras significativas. Uma delas foi dessa, eu acho que foi em 2021, se não me engano. Uma delas foi dessa seguradora aqui, a Allegheny, o Allegheny, enfim, foi dessa seguradora. Compraram também a Occidental Petroleum e a HP, né? Ações da Occidental Petroleum e da HP, participações acionárias significativas. Então, eles usaram uma boa parte desse float naquela época e aí reduziu a 108, se não me engano, bilhões de dólares. Mas aí depois é um reloginho, né? Depois o caixa foi sendo recomposto, foi entrando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e agora terminaram 2022 com 164 bilhões de dólares. Então, cara, eles não é muito difícil, eles não vão ter oportunidade de usar esse dinheiro a ponto de ter que, né, de fazer valer essa regra que eles têm de bolso, de não ter menos do que 20 bilhões ali em caixa para suprir eventuais catástrofes, né? Então, eles sempre vão ter muito mais do que isso, muito mais, porque assim, a quantidade de dinheiro que entra vai ser sempre muito maior do que as oportunidades de compras, né? Então, veja, 164 bilhões de dólares em float para investir, né? Então, ele diz, esse float tem sido um ativo extraordinário para a Berkshire, extraordinário, porque o poder de compra deles é gigantesco e é custo zero, cost free, né? Por quê? Porque eles são muito competentes em escolher o que eles vão cobrir de risco. Eles são tão bons nesse negócio que eles fazem as escolhas tão certas que o risco simplesmente não se converte. Se nicho, aquele dinheiro fica de graça para a empresa, né? E isso é extraordinário, porque eles têm um poder de compra absurdo, né? Na hora que surge a oportunidade de fazer um bom negócio, eles têm caixa para fazer o negócio e têm poder de barganha. Dizer, eu pago tanto, né? E pago em dinheiro, pago na lata ali, à vista, né? Então os caras são muito fortes. Eles assim, nós tivemos, né, um pequeno ganho em valor intrínseco por ação em 2022, a gente já viu lá, né, de 4%, né, esse ganho em 2022. E agora eles tiveram um ganho também nesse valor intrínseco pelas recompras que a Berkshire fez, né? A Berkshire andou recomprando pouco, mas andou recomprando suas ações. Isso foi positivo, porque é como ele vai explicar mais à frente, né? Se o bolo, né, de ações diminui, né, a fatia que cada acionista tem naquela empresa aumenta, claro, né? Então, se a própria empresa recompra as ações e retira essas ações de circulação, fica o quê? Um bolo menor a ser dividido. E a fatia de cada investidor que continua aumenta, né? Então, sua posição aumenta em valor intrínseco, né? Você, sem gastar mais nada, sem comprar mais nenhuma ação, você tem uma fatia maior da empresa, portanto, tem um ganho, né, na sua posição, né? Sua posição, embora com a mesma quantidade de ações, ela passa a valer mais, né? Por isso que a recompra também é uma forma de retornar valor ao acionista, como se estivesse pagando um dividendo. É como se a Berkshire entregasse para você o dinheiro e dissesse, compre mais ações da BRK. Só que, ao invés de você comprar mais ações, ela compra ações, tira de circulação e sua fatia aumenta. Cada ação sua passa a corresponder a um pedaço maior daquela empresa, né? E eles recompraram 1,2% das ações em circulação da companhia. Isso também aconteceu na Apple e na American Express. E a Berkshire tem ações da Apple e da American Express. Portanto, indiretamente, os investidores da Berkshire passaram a ter posições maiores
na Apple e na American Express, né? Através das ações que eles têm da BRK, né? Porque a BRK, como investidora da Apple e da American Express, passou a ter uma fatia maior, né, da Apple e da American Express com as recompras que essas empresas fizeram. Indiretamente, quem é acionista da BRK passou a também ter essa porção maior e, enfim, isso gera um ganho em valor intrínseco. Então, a matéria não é complicada, né? Quando a quantidade de ações, né, diminui, a sua participação na companhia, né, em todos os negócios da companhia aumenta, né? E cada pequeno pedaço, né, ajuda se essas recompras são feitas a preços que agregam valor, né? Então, claro que o preço de recompra não pode ser um preço, a empresa não pode recomprar pagando caríssimo, pagando um valor pelo qual a ação não, né, pagando um preço que a ação não vale. Porque se ele fizer isso, ele está destruindo o valor para o acionista, né? Ele está pegando o dinheiro do acionista e dando para quem está vendendo a ação. Já se ele faz a recompra da ação abaixo do que ela vale, não. Aí ele está tirando o dinheiro, né, de quem está vendendo e entregando para o acionista, né? É lógico, né? Então, se você, digamos, vai comprar um carro, o carro vale 50 mil. Se você paga 70 mil, de certo você está perdendo 20 mil aí, porque se você for revender no dia seguinte, o cara vai dizer, não, isso aqui vale 50 mil, né? Ou seja, você tirou 20 mil seu e entregou para o vendedor, não foi? Agora, se o carro vale 50, você paga 30, né? Você está ganhando mais, né, 20 aí, né? Se for revender, você ganha 20. Então, você tirou o dinheiro do vendedor para incorporar o seu patrimônio, né? A mesma coisa com a recompra de ações. Então, ele diz assim, as recompras são muito importantes, são positivas, desde que sejam feitas, desde que a companhia não pague preços acima do valor intrínseco das ações, né? Para, caso ela pague acima, ou seja, né, ela pague um sobrepreço, o acionista perde, né? Já, no contrário, né, se ela paga um preço justo ou abaixo, o acionista ganha, né, com isso, né? Bom, já finalizando aqui, ele diz aqui que ele diz, olha, todos os detalhes das operações da BRK no ano 2022 estão listadas nesse relatório, que é um relatório extenso de 144 folhas, mas evidentemente que vamos ficar só na carta aqui do Warren Buffett. Mas ele diz aqui, ó, muitos milionários, que ele chama de centimilionários, né, ou bilionários, né, e bilionários da Berkshire, nunca estudaram, né, os números financeiros da empresa, nunca. Eles simplesmente sabem que Charlie e eu, né, assim como nossas famílias e nossos amigos mais próximos, continuam a ter investimentos significativos na Berkshire, posições significativas na Berkshire. E eles confiam em nós para cuidar do dinheiro deles, como nós cuidamos do nosso próprio dinheiro. E essa é a promessa que nós podemos fazer, que nós vamos cuidar do dinheiro, né, de vocês investidores, que, né, confiam na BRK e em nós, assim como nós cuidamos do nosso dinheiro. Então, muita gente, né, e a gente também, não se debruça sobre os detalhes das operações, dos números, mas sabe, se sente seguro porque eles também estão investindo no próprio negócio, né? Aqui, e aí já caminhando para, já não, né? Caminhando para finalizar, que o vídeo acaba ficando longo, não tem como. Ele diz aqui que em 1965, né, quando a Berkshire começou a sua história, ela começou com uma operação têxtil, né,
de New England, né? Ela era dona de uma operação têxtil, né? Mas era um negócio que estava caminhando para sua morte. Era um péssimo negócio a Berkshire, né? E ela precisava de um recomeço. Precisava de um recomeço. Então, e ele olhando para trás, ele reconhece que ele foi muito lento em reconhecer a severidade, a gravidade dos problemas daquela empresa têxtil, que era a Berkshire. Mas aí veio, né, um lance de sorte, que foi em 1967, ou seja, 2 anos depois, quando a National Indemnity, que é uma seguradora, né, se tornou disponível para compra, né? Eles tinham condições de comprar, foram lá e compraram a National Indemnity e colocaram dentro da BRK. É aí que a BRK deixa de ser uma empresa têxtil para se transformar numa holding. Ela vai agora deter outros negócios. E o primeiro negócio foi a National Indemnity, que é uma seguradora, né? E aí nós mudamos os nossos recursos, ao invés de ficar investindo ali num negócio têxtil que não tinha futuro e que estava caminhando para a morte, eles pegaram, né, redirecionaram os recursos agora para o setor de seguros e para outras operações fora do setor têxtil. Deixaram o setor têxtil morrer, acabar, né, e aí ficaram com esses outros negócios e transformaram a Berkshire Hathaway numa holding, né? E aí começou a nossa jornada até 2023, né? Uma estrada esburacada, bumpy road, né? Uma estrada esburacada, cheia de, né, de trepidações, ou seja, né, com problemas, não foi uma caminhada tranquila até aqui, né? Envolvendo uma combinação de poupança, economias contínuas pelos nossos proprietários, ou seja, quem são os proprietários? Os acionistas. Então, pessoas que estão continuamente gastando menos do que ganham, né? Economizando continuamente e investindo, né? E no caso da Berkshire também, o que é que ela faz? Ela não paga dividendos, então ela pega todo o recurso e reinveste, pega o recurso e reinveste, pega o recurso e reinveste. Então, é uma máquina de multiplicar dinheiro, né? Uma máquina de multiplicar dinheiro, né? Com o poder dos juros compostos, né? É uma combinação o quê? De poupança contínua e reinvestimento, poder dos juros compostos e a prevenção, né? Evitar o quê? Grandes erros. Não é evitar erros, porque é impossível. Tá dizendo, ele disse aqui mais cedo, já errou e tal, a maior parte errou muito, não sei o quê. Mas é evitar grandes erros, né? E também um outro fator importantíssimo para esse sucesso da BRK, o que? O vento de cauda americano, né? Da economia americana como um todo. Então, não é uma caminhada tranquila, não é um voo de brigadeiro, um céu de brigadeiro, não é uma estrada, né, perfeita, né? Mas eles seguem esse processo, né, desde 1965, né, continuamente, economizando, reinvestindo, deixando o tempo trabalhar e os juros compostos, né, é, produzirem o seu efeito, evitando grandes erros de grande magnitude, né? E o mais importante, também se deixando impulsionar pelo vento de cauda americano, né? Ele diz assim, a América ela teria ido muito bem sem a Berkshire, mas o inverso não é verdadeiro, ou seja, a Berkshire não teria ido bem sem a América, né? E aí ele fala que eles têm, né, uma coleção de grandes negócios e negócios diversificados. É importante entender isso aqui, né, que eles falam muito, né, que diversificação é para quem não sabe o que está fazendo, não sei o que, não sei o que. Mas quando você olha o portfólio da Berkshire, é um portfólio altamente diversificado. É preciso entender, essa diversificação ela veio com o
tempo, como eles estão sempre olhando, né, as melhores oportunidades em cada momento, né, é claro que as melhores oportunidades não virão sempre numa mesma empresa. Haverá várias empresas que vão, ao longo do tempo, dando oportunidades. E aí eles vão aportando. Com isso, como uma consequência dessa metodologia, desse método de investimento, como uma consequência, a carteira acaba ficando diversificada. Assim também deve ser para o pequeno investidor. Você não vai pulverizar, você não vai pegar o dinheiro, fazer compra de uma vez. A gente já viu os casos aqui de American Express e Coca-Cola, né, comprando ao longo do tempo. Levou 7 anos para montar a posição em Coca-Cola, levou tantos anos também para montar a posição em American Express, e assim com outras empresas também. Vai aportando, sempre naquilo que vai se apresentando melhor no momento. Como consequência desse, né, desse critério, como diz Luiz Bassi, você terá uma carteira diversificada, né? Bom, ao final de 2022, a Berkshire era a maior detentora de ações de 8 de gigantes empresas americanas. Ou seja, a maior acionista da American Express, do Bank of America, da Chevron, da Coca-Cola, da HP, da Moody's, da Occidental Petroleum e da Paramount Global. Né? É assim. E além disso, né, e não é que essas são algumas, ele citou só as 8 gigantes, né, em que eles têm a maior posição. Mas o portfólio deles é imenso, eles têm posição em Apple e em muitas outras empresas também. Mas além dessas empresas todas, né, nas quais eles têm participações acionárias, eles têm 100%, por exemplo, da empresa ferroviária BNSF, tem 92% da Berkshire Hathaway Energy, que é naturalmente energia, né, e tem outras tantas subsidiárias também. Então, um portfólio imenso a da Berkshire, né? E ele diz aqui: nós sempre teremos, né, um barco cheio de caixa e de títulos do Tesouro, sempre, né? Eles dizem aqui: sempre nós teremos muito caixa, é aquilo que eu falei. Então, tem 164 bilhões em caixa, eles vão ter sempre muito caixa para investir, né? E nós também sempre evitaremos comportamentos que possam resultar em necessidades de caixa desconfortáveis, em tempos inconvenientes, né? Eles nunca vão ficar com pires na mão, né, precisando pedir a alguém dinheiro. Nunca, nunca, nunca. Eles vão estar sempre na condição de, né, de prover o dinheiro, não o contrário, né? Incluindo nos períodos de pânico financeiro ou de perdas, perdas sem precedentes no mercado de seguros, né, no segmento de seguros. Eles são muito, né, muito seguros na gestão dos negócios deles, vão ter sempre muita grana na mão e vão sempre evitar comportamentos de risco, sempre, sempre, sempre. E aqui ele arremata dizendo que na Berkshire não vai ter linha final, né? Não vai ter linha final. Então, é uma companhia que tem, né, uma forma de pensar, uma filosofia muito bem sedimentada, que claramente vai seguir, né, independentemente do Warren Buffett e do Charlie Munger, né, com os CEOs que vierem no futuro, são pessoas de dentro, formadas ali dentro, com a mesma filosofia, que não precisam de mais dinheiro, assim, são todos, né, riquíssimos, bilionários, né, comprando. E ele diz aqui, nossos CEOs terão sempre parte significativa de seus patrimônios em ações da Berkshire, compradas com seu próprio dinheiro, com seu próprio dinheiro. São pessoas, entendeu, que, né, dinheiro já não é problema para elas, entendeu? Então não vai ter linha de chegada para eles, né? Para a empresa, né? Mas vamos ver, né? Os caras são muito longevos aí, né? E aqui eles
finalizam falando sobre os impostos recolhidos ao longo de 2021, né, total e tudo mais. O que eu achei mais importante aqui, ao que nos diz mais respeito, que é a postura deles em relação ao cenário macroeconômico, né? Eles dizem aqui, ó, Charlie e eu somos ignorantes e acreditamos firmemente que essas previsões econômicas e de mercado de curto prazo, elas são, elas são inúteis, elas são piores do que inúteis. Ou seja, não tem serventia para nada. Nosso negócio é gerir as operações da Berkshire, das empresas 100% detidas por ele, e as finanças de uma maneira que elas atinjam, né, resultados aceitáveis ao longo do tempo, né, e, e que essa postura preserve, né, o poder da companhia de manter as coisas como estão, né? Um poder que não é unmatched, né? Que não é que nenhuma outra empresa conseguiu replicar, né? O staying power, né? Ou seja, o poder de se manter, né? O poder de conseguir atravessar os pânicos financeiros ou as recessões mundiais severas que ocorrem de tempos em tempos. Então, que ele diz assim, olha, a gente não fica é, olhando para previsões de mercado de curto prazo, o que é que vai acontecer em 2023, né? O que é que vai acontecer em 2024. A gente não fica olhando para isso, né? A gente não fica olhando para opiniões de políticos, opinião pública, né, sobre. Porque aqui ele está falando tudo isso a propósito desse déficit aqui. Né? Os Estados Unidos arrecadaram 32,3 trilhões de dólares em 2021 e gastaram 43,9 trilhões. Ou seja, há um déficit aí. E aí muitos economistas, políticos, a opinião pública de modo geral, fica ali falando das consequências sobre desse desencontro, né, desse déficit. E eles dizem, olha, a gente, a gente é completamente ignorante sobre isso e a gente acredita que essas previsões de curto prazo são inúteis. Nosso negócio é gerir nossas operações, nossas empresas, nossas finanças, para que nós tenhamos resultados aceitáveis e consigamos, né, nos manter firmes, saudáveis e consigamos atravessar os pânicos financeiros e as recessões mundiais. Né? Isso é uma lição também para o pequeno investidor, que muitas vezes fica, poxa, e aí o que é que você acha de 2023? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aqui? Como é que vai ser o dólar? Como é que vai ser na China, nos Estados Unidos, não sei o que? Cara, foca nos negócios, foca nas empresas, na qualidade das empresas, na gestão, no setor, no segmento, na perenidade desse setor, né, em que a empresa está, nos resultados, né, e não em cenário macro, questões políticas, como é que vai ser com o presidente A, com o presidente B, enfim, eles não lidam, né, dessa forma e sempre se, né, posicionaram assim, né? Bom, aqui eles dizem que nós devemos muito à América, né? O dinamismo da América trouxe uma grande contribuição para todo o sucesso que a Berkshire atingiu, né? E é uma contribuição que a Berkshire sempre vai precisar. Nós contamos com o vento de cauda americano, ou seja, com a economia americana, com, né, a pujança da economia americana, embora essa, né, economia, ela tenha esse vento de cauda tenha se acalmado mais de tempos em tempos, mas sua força de propulsão sempre voltou, né? E ele diz assim: eu estou investindo há 80 anos, né? Mais de um terço da vida desse país, né? E em que pese a tendência, né, dos cidadãos, quase entusiasmo dos cidadãos de criticar o país e de duvidar da economia americana, eu ainda estou por ver, né, um tempo em que tenha feito sentido
apostar, fazer apostas de longo prazo contra a América, né? Ele sempre disse isso: nunca aposte contra a América, nunca aposte, né? Never bet against America. Então, nunca aposte contra a América. E ele disse: eu estou para ver ainda, né, um tempo em que, né, faça sentido, que tenha feito sentido, né, apostar assim, contra a América no longo prazo, né? E eu duvido muito que qualquer leitor desta carta tenha uma experiência diferente no futuro. Duvida muito, né? Depois ele fala aqui sobre o Charlie Munger e destaca alguns pensamentos do Charlie Munger que foram externados por ele pelo Charlie Munger num podcast recente. Eu destaquei alguns poucos aqui, algumas frases, né, do Charlie Munger, que o mundo está cheio de apostadores, né, idiotas, né, e eles não se darão tão bem, né, não serão tão bem sucedidos quanto o investidor paciente, né? Se você não, se você não liga em ser racional, não se importa em ser racional ou não, você não vai funcionar bem, você não vai se dar bem, não vai ter sucesso, né? Você vai se posicionar de forma irracional, se portar de forma irracional e atingir resultados ruins, né? Então a gente tem que sempre buscar uma postura mais racional quando se trata de investimento. A paciência pode ser aprendida, né? É, é, saber, né, é, observar as coisas por um longo período e ter a habilidade em se concentrar em uma coisa só por um longo tempo é uma grande vantagem, né? Eu e o Warren Buffett, nós não focamos na espuma do mercado, né, naquele barulho, no ruído do mercado, na notícia, né, na chamada do telejornal ou do jornal escrito, né, da imprensa, nesse barulho do mercado na internet. A gente não foca nessa espuma. Nós procuramos bons investimentos de longo prazo e seguramos esses investimentos por um longo prazo, né? Normalmente é pela vida toda deles, né? O que tem se mostrado. Benjamin Graham disse: dia a dia, né, no dia a dia, o mercado de ações é uma máquina de votar, é uma máquina de votação, né? Cada um vota de um jeito, né? E isso não significa nada. No longo termo, é uma máquina de pesar, né? Porque você vai acumulando, né, riqueza ao longo do tempo, e isso né, o mercado ele vai se transforma numa máquina de pesar a sua riqueza, né? Se você se mantém fazendo alguma coisa mais valiosa, né, alguma pessoa inteligente vai perceber isso e vai começar a comprar. Então, né, se você está investindo em boas empresas, bons negócios a bons preços, e são realmente bons negócios com bons fundamentos, em algum momento o mercado vai identificar isso, e não é imediatamente, porque como Warren Buffett disse antes, não existe não existe o mercado eficiente, né? O mercado eficiente só existe nos livros. Então, um dia o mercado vai perceber e vai começar a comprar e, naturalmente, vai valorizar a empresa, né? E Ben Graham, porque a filosofia do Ben Graham era um pouco diferente da filosofia atual do Warren Buffett e da filosofia do Charlie Munger, né? Porque ele comprava os cigar butts, né? Que eram as bitucas de cigarro, né? Ou seja, é aquele finalzinho do cigarro que dá mais, que permite dar mais uma tragada. Ou seja, eram empresas que estavam muito, mas muito descontadas, muito baratas e que permitiam um grande ganho de capital. Quer dizer, ou seja, ele comprava para lá na frente vender, né? É diferente do que o Warren Buffett e o Charlie Munger fazem hoje. O Warren Buffett fez muito isso quando trabalhava com Benjamin Graham. Mas depois que ele conheceu o Charlie Munger, ele agregou a sua filosofia à questão da qualidade das empresas, né? Segundo o Charlie Munger, mais vale, às vezes, você pagar um pouco, né,
um pouco mais do que o preço que ele pagava por aqueles cigar butts, aquelas bitucas de cigarro, pagar um pouco mais, mas ter mais qualidade, né? E carregar isso a vida toda, do que ficar nessa de procurar, né, coisas muito descontadas, às vezes sem qualidade, mas só levando em consideração o preço, né? Então ele passou a associar também ao preço, né? Né, procurar negócios descontados que estivessem precificados abaixo do seu valor intrínseco, associar essa filosofia com a qualidade também, para ter mais sustentabilidade e um retorno maior ao longo do tempo. Tá? Não existe 100% de certeza no mundo dos investimentos, ele diz aqui, mas se valer de alavancagem é perigoso. O que ele quer dizer assim, ó, no mundo dos investimentos não há 100% de certeza em nada. Mas uma coisa é certa, você se alavancar, ou seja, você tomar dívida para investir, é muito perigoso. Né? Aí tem gente que toma dívida, que se alavanca, né? Investe ou compra mais do que pode, né? E isso é muito perigoso. Então, talvez ele queira dizer o seguinte, não há 100% de certeza em nada, mas tomar dívida para investir aí é 100% perigoso. Né? Isso é perigoso. Você deve evitar. Né? Aí ele diz assim, você não precisa, no entanto, ter um monte de coisas para ficar rico. Né? O Charlie Munger sempre foi adepto da linha de concentrar mais os investimentos. Aqui, pô, o cara tem 99 anos, é um século de vida. Ao longo do tempo, ele sempre focando naquilo que estava melhor, né? Ao longo do tempo, ele acabou, lógico, tendo um portfólio muito grande. Não ele pessoalmente, porque ele concentrou a maior parte dos seus investimentos na BRK, né? Ações da BRK. A BRK é que ao longo do tempo, né, foi investindo e acabou tendo um portfólio muito amplo. Mas a filosofia dele foi sempre ter uma coisa só. E, de certo modo, ele se manteve fiel a essa filosofia porque ele tem a maior parte do seu patrimônio em BRK. Assim como o Warren Buffett. Né? Ações de uma empresa só, que é a holding. Só que essa holding é que faz os investimentos. Né? E como eles vão investindo naquilo que está melhor ao longo do tempo, né, naquele momento do investimento, isso acaba, com o tempo, se transformando numa carteira bastante diversificada. Então, não sei, né, eu acho que tem um pouco de... soa um pouco contraditória a afirmação dele, mas eu acho que a gente tem que interpretar dessa forma. No momento em que se vai fazer um investimento, você não deve pulverizar. Né? Eu vou comprar um monte de coisas ao mesmo tempo. Não, você compra aquilo que está melhor, ou seja, você concentrou naquele momento. Só que isso, com o passar do tempo, né, num período longo de tempo, isso vai refletir numa carteira mais diversificada. Né? Você tem que se manter aprendendo, né, se você quiser se tornar um grande investidor. Né? Quando o mundo muda, você deve mudar também. Né? Então, é um eterno aprendizado. Eu acho que uma das belezas desse mundo do investimento é esse aprendizado. Aprendizado sobre empresas, sobre negócios, né, sobre o mercado de forma geral. Né? Enfim. E sobre filosofia, modo de ser, tem muito, né, de comportamento, né, não sei se a gente pode dizer uma ciência comportamental nesse mundo dos investimentos, mas é fato que o investidor aprende muito. E ele diz aqui, complementando, ele diz, Warren e eu odiávamos ações de empresas ferroviárias, né, por décadas, odiamos por décadas. Mas o mundo mudou e finalmente o país, né, passou a ter 4 grandes empresas ferroviárias de vital importância para a economia americana. E nós lentamente reconhecemos essa mudança, mas é melhor antes do que tarde, do que nunca, né? Melhor antes do que nunca.
Então eles acompanharam essa mudança, e hoje eles têm, por exemplo, eles têm a BNSF, né, que é uma importantíssima empresa ferroviária, eu não sei se tem outras. E o Warren Buffett finaliza aqui dizendo: eu vou acrescentar essa lista do Charlie Munger uma regra que é minha, né? Encontre um parceiro, um parceiro muito inteligente, né? Preferivelmente alguém um pouco mais velho que você, e escute cuidadosamente o que ele diz, né? Ou seja, ele está falando do próprio Charlie Munger numa reverência, né, numa homenagem ao Charlie Munger. Quer dizer, né, encontre um parceiro de investimentos, né, uma pessoa que seja assim muito inteligente, um pouco mais velho que você, e escute é, cuidadosamente o que ele tem a dizer. Isso claramente é uma homenagem ao amigo dele. Enfim, Charlie Munger com 99 anos, Warren Buffett com 92 estarão em Omaha na reunião anual, né, um dia inteiro, né, duas sessões, uma sessão pela manhã e outra à tarde, respondendo às perguntas dos acionistas, né, nos dias, deve ser no dia 5, isso sempre acontece no sábado, então deixa eu ver, 5 é a sexta, pronto, no dia 6. O evento, né, o evento da Berkshire será 5 e 6, mas a reunião sempre acontece no sábado, portanto, dia 6 de maio, eles estarão respondendo a essas pessoas e falando ao mundo dos investimentos, e isso tudo poderá ser acompanhado pelo YouTube, e a gente vai tentar trazer aqui também, né, uma, uma leitura, né, dessa, dessa reunião. Bom, é isso. Não tem como, né, falar sobre o Warren Buffett, sobre, né, a carta anual dele em poucos minutos. Realmente é preciso tempo, é preciso reflexão, é preciso explorar cada palavra que ele utiliza. É uma verdadeira aula, né, que ele nos dá a cada ano, né? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar o que o Warren Buffett tem para a gente a cada ano. É certo que já há um grande legado aí, né? Por exemplo, quem tiver interesse pode vir aqui no site da CNBC, tem um site dedicado ao Warren Buffett aqui. A CNBC disponibiliza todas as entrevistas que fez com o Warren Buffett, né? Desde 2010 para cá, né? Tem também as reuniões anuais da Berkshire Hathaway desde 1994, então você pode acompanhar os vídeos. É certo que essas reuniões elas remontam a anos, né, muito anteriores, né? A Berkshire ela existe desde 1965, mas com, com essas gravações, essas mídias disponibilizadas publicamente desde 1994. É um bom exercício repassar tudo isso aqui, né? Eu já tive essa experiência de ver, de ouvir todas essas reuniões anuais, e realmente é um grande aprendizado que o investidor pode ter com isso aqui. Fora o documentário aqui, né, sobre o Warren Buffett. Você está aqui. Existe um documentário, né, sobre o Warren Buffett. Ah, acho que não está aqui, eles colocam um documentário, mas existe um documentário muito interessante, acho que é Becoming Warren Buffett, né? Se tornando Warren Buffett, mas pode ser encontrado facilmente aí na internet. Bom, espero que tenha sido de, de alguma valia aí para os amigos, como foi para mim, como sempre é para mim, são para mim essas lições do Warren Buffett. Um grande abraço a todos aí.